Meu nome é Ivone. Eu pertenço à paróquia Santo Antônio, mas frequento o grupo de oração Bom Pastor na comunidade São Brás, na paróquia São João Batista. Eu sou... obrigada, Paulo. Sou casada com o Pedro há 28 anos e temos 3 filhos e um genro. E estamos aqui hoje nesse seminário para falar sobre fé e conversão. Mas antes de falarmos sobre fé e conversão, nós não podemos deixar de falar sobre a nossa salvação. Sabemos nós que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou para nos salvar. E a gente às vezes fica pensando que para nós sermos salvos, nós precisamos fazer algumas coisas. Ah, se eu não fizer isso, eu não serei salva. Se eu não fizer jejum, se eu não tratar bem o outro. Gente, não depende de nós. Salvos nós já estamos. Jesus veio por ordem do Pai. O Pai fez uma proposta para ele. Eu quero reconciliar com aquele povo. Porque com o pecado original, as portas se fecharam. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos quis de volta para Ele. E o que Ele pediu então? Vai lá salvar meu povo. Vai lá abrir essas portas de novo, para que nós possamos dialogar com eles. Então, a salvação, ela nasceu no coração do Pai. E por puro amor. Não por merecimento nosso, não porque nós fizemos ou deixamos de fazer algo, mas por puro amor dele. Nós somos salvos porque ele decidiu assim. Então a salvação não depende de mim nem de você. Nós já estamos salvos. Nós precisamos guardar isso. E essa cruz de Jesus, que foi o símbolo que nos uniu a Deus e que uniu a Deus a nós, ela continua cravada até hoje entre o céu e a terra. E todo aquele que se aproxima da cruz recebe a libertação, a cura, o amor, o acolhimento de Deus. Mas nós não podemos nos aproximar dessa cruz de qualquer jeito. Porque às vezes a gente pensa que é mágica, né? Não, já que é para ficar perto da cruz que eu estou salvo, então eu vou ficar lá pertinho dela e não vou sair de lá, não. Não é mágica. Não é amuleto. Eu preciso saber como eu me aproximo da cruz. Como eu vou me aproximar dessa salvação. Que jeito? Eu preciso primeiro crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Senão não tem sentido. Se a gente não acreditar que Jesus está ressuscitado, a própria palavra diz, né? Vã é a nossa fé. Vamos acreditar em quê? Ele morreu, acabou. Não acabou. Ele está vivo. Ele está vivo. E é isso que nos dá a motivação para a gente continuar lutando, para a gente continuar caminhando. E o segundo ponto, a gente precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. Se nós cremos que Deus ressuscitou dos mortos, se nós cremos que Ele está vivo, e se nós reconhecemos Ele como Senhor da nossa vida, aí nós podemos nos aproximar da cruz, com essa convicção, com essa fé que temos nesse Deus que deu a vida por mim e por você. Não foi à toa, não foi de qualquer jeito. Ele quis, Ele ama, por isso Ele quis nos resgatar. E eu pergunto para vocês então, o que é fé? Como que a gente vive essa fé? E isso nós vamos entrar agora no tema. Humanamente falando, é impossível para o ser humano se dar a fé. A fé é dom de Deus. Ela vem somente dele. E nós a recebemos no nosso batismo. Quando a gente é batizado, nós recebemos as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade.
E lá no nosso batismo, então, a sementinha da fé já é plantada no nosso coração. Lá. Porque ela é de Deus. É outro dom gratuito de Deus para nós. Ele também quis nos dar a fé, para que a gente pudesse ter aonde embasar, para que a gente pudesse ter esse sustento. Então a fé também não vem de mim nem de você. Ela vem de Deus. É Ele que colocou-a no nosso coração, no nosso batismo. Então, quando Ele coloca isso para nós, essa fé que Ele nos dá, nos leva a dar uma resposta para Ele. Poxa, um Deus que me ama tanto, um Deus que me acolhe, um Deus que enviou o próprio Filho para me salvar. Como não acreditar? Como não ter esperança nesse Deus que me resgata todos os dias? Porque o nosso resgate não foi só lá na cruz. Todos os dias o Senhor não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele está sempre movendo tudo para nos ajudar. Então essa revelação dessa fé, desse que Deus coloca em nós, para que nós consigamos então nos aproximar de Deus, chegar perto dele, crer nele. É essa fé que vem dele e que nós damos essa resposta. Porque quando você olha para uma pessoa que te fez algo tão bom, a gente não quer retribuir? Não quer? A gente quer retribuir aquela pessoa que te fez algo bom, que fez alguma coisa boa para você. Gente, é tanto amor quando a gente olha aquela pessoa, né? Você vê a pessoa na rua e fala, gente, olha aquela criatura fez isso para mim um dia, me ajudou assim, assado, me deu tanta força. Não é assim? Pensa com Deus, se a gente der conta de olhar para Ele e reconhecer o que Ele foi capaz de fazer para nos salvar. O quanto Jesus nos amou também a ponto de aceitar uma proposta dessa do Pai. Como Ele nos traz. Então a gente recebe essa fé no batismo e somos livres para responder a ela. Ele nos deu, mas por Ele nos ter dado a fé, Ele não nos obriga a acreditar nele. Ele não nos obriga. Ele não fala, ó, agora você tem, fui eu que dei, então agora você faça favor, acredita em mim. Nós somos livres para aproximarmos dele ou não, para acreditarmos nele ou não. Isso depende de mim e de você. Esse Deus que nos deixa tão livres, que nos deixa tão... não é solto, é livre, né? Somos livres, não tem outra palavra. Ele nos deixa livre para a gente decidir se eu quero ou não essa salvação. Ele nos deixa livre para dizer se eu quero ou não alimentar essa fé que Ele me deu. E Ele não cobra nada da gente. Ele não olha para nós e nos aponta. Eu fiz isso por você, não é possível que você não vai acreditar em mim agora. Ele não faz. Ele é um Deus que ama. Você que trouxe a sua palavra, vamos abri-la em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, o versículo de 1 a 3. Eu estou sem óculos, você quer? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Hebreus 11, versículo de 1 a 3, que vai falar para nós o que é a fé. Hebreus 11, de 11. 1 a 3. A 1533. fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. E aí tem um asterisco na sua Bíblia. Eu peço que você dá uma paradinha e vai lá no rodapé da Bíblia, lá embaixo. Umas letrinhas bem pequenininhas. E aí explica para nós que fundamento é esse.
O fundamento da esperança, literalmente, quer dizer, ao pé da letra, é isso mesmo que quer dizer. Segurança de conseguir o que se espera. Demonstração ou testemunho interior das coisas invisíveis. Olha o que é ter fé. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A gente não tem nada concreto da fé. Não é para falar, eu vou pegar isso aqui que é fé, eu vou encostar aqui que tem fé. Não tem. É algo que você acredita. Uma vez eu vi um desenho que fala que a fé, uma pessoa na beira de um abismo e caminhando, dando um passo, e uma mão bem grande, óbvio, a mão de Deus, né? Colocando o chão para essa pessoa pisar. E a pessoa de olhos vendados. Então isso é a fé. É a gente dar o passo aonde não tem chão, na certeza de que o nosso Deus, que é amor, vai providenciar o chão para mim e para você pisar. Então essa fé que nos sustenta não é qualquer uma, não é de qualquer jeito. É algo que realmente me confia. Se alguém chega para você e fala aquela brincadeirinha, né? Abra a mão e fecha os olhos. Dependendo da pessoa, você faz. Nunca precisou, né? Por quê? Porque a gente não acredita. Está me sacaneando? É um bicho? O que é que vai pôr na minha mão? Pode falar para a boca e fecha o olho, então acabou, né? Esse chega a serrar. Eu faço. Você faz? Eu faço. Parabéns para você, então. Você acredita na pessoa que está te oferecendo. E é assim que deve ser a nossa fé. Jesus, às vezes, Deus fala com a gente, né? Abra a mão e fecha os olhos. E a gente fica, mas do Senhor eu não sei, o que o Senhor vai me dar, se eu vou dar conta, se eu não vou. E a gente começa a ficar cheios de dedos e deixamos de receber a graça. Então essa é a fé. E foi essa fé que fez a glória dos nossos antepassados. Por que a nossa igreja chegou aqui até hoje? Pela fé dos apóstolos. Porque eles anunciaram a ressurreição de Jesus. Porque eles anunciaram sem medo de morrer que Jesus nos ama. Que Ele veio para nos resgatar. Ele não teve medo. Gente, quando a gente fala dessa fé, a gente lembra de uma construção. Quando você passa aqui, né, na igreja agora, tão linda que ficou a igreja de vocês. A gente passa ali e admira a beleza externa dela, não admira? Mas a gente não para pensar no fundamento daquela igreja. O que sustenta aquelas paredes? O que sustenta aquele teto? E a fé é essa fundação que segura toda a estrutura de uma casa, de um prédio. A fé é essa estrutura que nos sustenta na caminhada, que nos sustenta no amor ao irmão, que nos sustenta no nosso trabalho, onde a gente for. É essa fé que nos faz ficar de pé diante de qualquer tribulação. Porque tem dia que a gente pensa que não vai nem aguentar, não é assim? Ou vocês não acontece isso? Tem dia que a gente dá vontade de entregar pai a rapadura, não dá? E fala, não dou conta mais, acabou. E de repente você retoma a vida e fala, opa, um sopro novo, um ar novo. De onde que isso vem? A não ser de um Deus maravilhoso, que está ali e fala, vai, eu estou junto com você, eu te sustento, eu te seguro, eu te levanto. Caminha, não desanima não. E aí a gente retoma as forças e segue. Só que nós precisamos perseverar nessa fé. Porque às vezes a gente pensa, que beleza, a fé já está dentro de mim, foi Deus que me deu, então eu agora não perco ela mais. Perder, eu acho que a gente não perde não. Mas esfriar, acomodar, e às vezes até botar uma pedra em cima dela, a gente põe. Um exemplo disso está lá na história de São Tomé, quando ele
não estava, né, reunido com os apóstolos, e Jesus chega e o povo conta ele, Tomé, Jesus esteve aqui, ele veio, ele está vivo. Porque você está brincando, acredita nisso não? Está louco? Só se eu ver para me crer. Só se eu ver. Tomé tinha enveredado nas coisas do mundo. E aquela fé, gente, ele caminhou com Jesus quanto tempo? Mais ou menos 3 anos, sei lá, mais ou menos, né? 3 anos. E quando dizem que ele está vivo, que ele ressuscitou, Tomé fala, não acredito nisso não. Só se eu ver, eu tenho que ver. Às vezes na vida a gente é assim, né? A gente precisa ver para crer, não é assim? Tadinho de nós, né? Que judiação. Então a gente vai observando que quando a gente vai deixando a nossa fé de lado, quando a gente vai colocando outras coisas na nossa vida e não alimentamos essa fé que Deus nos deu, ela vai esfriando. A gente vai esquecendo que ela existe e a gente chega até uma incredulidade. No mundo como está o nosso, com tanta roubalheira, com tanta corrupção, com tanta violência, que esperança que a gente tem, gente? Você olha e você pensa assim, não tem recurso mais não. Não dá mais. Se a gente vai olhando tudo isso ao redor, a gente vai deixando a fé esfriar e a gente fica como São Tomé. Jesus Cristo vai ter que vir aqui de novo para me mostrar que isso aqui tem jeito. Mas ao contrário, se a gente alimenta, se a gente aproxima dele, a gente mantém essa fé sempre acesa. E os apóstolos, lá em Lucas 17:5, fala para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pediam para que aumentasse. Eles sabiam que eles acreditavam, mas às vezes é uma coisa tão cabulosa que a razão humana da gente não consegue perceber. Não consegue entender aquilo, porque às vezes a gente quer trazer tudo para a razão. E as coisas de Deus a gente não entende com a razão. A gente entende com o coração. Então, essa perseverança nossa na fé vai depender de cada um de nós. E a gente sempre pedir, Senhor, eu creio, mas aumenta, me ajuda. Está difícil de eu acreditar nesse momento difícil da minha vida, mas aumenta a minha fé. E ali a gente vai alimentando. E como que a gente alimenta essa fé também? Se eu disser para vocês que é com questionamentos também, vocês vão ficar muito escandalizados. Porque muitos anos a gente aprendeu que fé e razão não caminham juntas não, né? Mas se eu falo para vocês que caminham, fé e razão caminham juntas. Nós precisamos questionar, nós não podemos ter uma fé cega. Ó, você vai fazer isso porque é assim que tem que fazer. Começa a questionar, por que que eu vou fazer isso? Qual é o fundamento disso para a minha vida? É refletindo, é buscando, é analisando, que a gente começa a entender a fé. E o próprio catecismo da Igreja Católica, ele traz para nós o que a gente deve fazer para alimentar a nossa fé. Então essa fé e razão que a gente achava que estava muito fora, que não podia questionar, né? Deus me livre, se você perguntar por quê, você está excomungado da igreja. Aí era uma fé cega. Nossos pais foram assim, mas eles não tiveram tanta catequese como nós temos. E Santo Agostinho traz para nós o seguinte: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Então, quando a gente vai compreendendo, e aí eu pergunto para vocês, porque eu até vi o que é o significado de crer e de compreender. Santo Agostinho diz, eu creio para compreender. Crer é acreditar, isso nós sabemos, né? Acreditar
numa verdade, ter algo como verdade. Nós cremos que Jesus é o Senhor? Cremos, não cremos? Nós cremos que Ele ressuscitou? Então acreditamos numa verdade, certo? Então Santo Agostinho diz que eu creio para compreender. O que é compreender? É alcançar com a inteligência. É alcançar com a inteligência. Quando a gente pensa na salvação, apenas um Deus que veio aqui, me salvou e abriu as portas para mim de novo. Ponto. Não muda nada na minha vida. Agora, quando eu olho que um Deus foi capaz de me amar, de te amar, a ponto de mandar o filho dele para resgatar a gente, aí a coisa muda de figura. Começa a refletir nisso. Começa a compreender o significado da sua fé. Acredita. Por que eu estou acreditando? Por que eu estou aqui na igreja? Por que eu estou nesse grupo de oração? Começa a refletir e você vai ver que o motivo que traz você aqui, ele vai só confirmar mais ainda no seu coração. Porque às vezes a gente não pergunta por medo de nos afastar da fé. E Santo Agostinho vem dizer que eu preciso compreender, eu preciso trazer para a minha inteligência para eu melhor crer. Para melhor crer. Então nem tudo a gente exclui das explicações. Não tenham medo de olhar para vocês e dizer por que eu estou aqui. Por que eu estou nesta missa? Comecem a observar isso para vocês e vai observando o quanto a fé amadurece, o quanto a nossa fé se torna mais consciente. Porque quando a gente tem aquela primeira fé que nos levou àquele encantamento, é maravilhoso, mas é fogo de palha. A hora que a tribulação chega, a gente não tem fé para sustentar o baque, para aguentar o tranco. A gente desanima. Onde está Deus? Por que está passando isso comigo? Aí esse questionamento ele é infértil. A gente tem que saber como questionar também. Trazer para a inteligência, ser inteligente. Saber questionar, por que eu estou sofrendo? Deus não existe, Deus não me ama. Essa aí vai ser um questionamento infértil, porque não vai te levar a nada, só vai levar mais para o buraco ainda. Né? Peraí, aquele dia eu ouvi que Deus é amor. Então deixa eu sentir esse amor dele nesse momento difícil aqui. Aquele filme do Mel Gibson, quem teve a oportunidade de vê-lo, eu falei que para mim foi um marco na minha vida. Por quê? A partir do momento que eu assisti aquele filme, foi crescendo dentro de mim um amor tão grande, porque eu não imaginava qual era o tamanho do amor de Deus. Ah, Deus me ama, Deus me ama. Aí uma pessoa virava a cara para mim e eu começava a chorar. Né? Aí Deus me ama, me largou, não quer olhar para mim, não quer conversar comigo. Mas peraí, que amor, qual que era essa dimensão de amor que eu tinha? Como que eu via esse amor de Deus por mim, que um simples irmão de caminhada, um familiar, um amigo, vira para mim, não conversa mais e aquilo me ofende. Cadê aquele amor que eu falava de Jesus? Que sentia por mim, que eu sentia por ele? Quando eu assisti aquele filme, eu percebi que só é capaz de fazer o que Jesus fez é por amor. Se você não viu com esses olhos, na primeira oportunidade que você tiver, assista de novo aquele filme. Ou assista a primeira vez. Eu lembro que eu fui locar o filme pela segunda vez e a moça da locadora falou assim: esse filme não é um filme que muita gente gosta de ver mais de uma vez. E eu falei para ela assim, porque ele é verdadeiro, né? Assista em filmes de violência, que esse filme mais cabuloso de exorcismos, aquelas coisas mais fantasmas, né?
Mas Paixão de... Hã? Filme de terror, obrigada. Assiste aquele filme de terror mais cabuloso, mas ela diz que muita gente não consegue assistir aquele filme. Eu assisto ele todo ano. Porque ele é real. Devia Pra me ser lembrar realmente que foi por assistido mim. todo ano. Aquilo deveria ser realmente na nossa vida, para nos lembrar mesmo como Ele nos ama. É sofrido, é doído, é fora do normal aquilo. Fora do normal aquilo. Mas enxergue além da aparência. Além da aparência. O que leva um homem a fazer o que Jesus fez? E você vai descobrir que é o amor que Ele tem por você. Você vai descobrir isso. Então nós precisamos sustentar a nossa fé. E o próprio catecismo no parágrafo 162 fala para nós como que a gente vai perseverar, como que a gente vai fazer com que essa fé cresça. Porque no nosso processo de caminhada de igreja, a gente não pode parar lá atrás onde a gente começou, não. Se for perguntar a cada um aqui, como é que era a sua fé quando você começou? Como é que você está hoje na caminhada? Muita coisa você já amadureceu, muita coisa você já entendeu, muita coisa você já abriu mão, muita coisa você já agregou. Coisa que antes você dizia, eu não faço isso nunca. Hoje você faz de uma forma tão natural e tão amorosa que você nem percebe. Olha, eu vou para a igreja, mas não manda eu largar isso aqui, porque eu não vou largar, não. Quando você vê, você já nem sabe mais aonde que você largou aquilo. Por quê? Porque você vai amadurecendo, você vai caminhando, eu vou caminhando e a gente vai percebendo, vai compreendendo, vai trazendo para a nossa inteligência que eu estou aqui, sirvo a um Deus que me ama e que me deixa livre para escolher se eu quero ou não. Então o que a gente tem que fazer para perseverar, para permanecer essa fé crescendo em nós? Primeiro, alimentá-la com a palavra de Deus. Trazer a palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Pedir ao Senhor que sempre aumente a nossa fé. Pedir para Ele isso todos os dias. Agir pela caridade. Deixá-la regar pela esperança. Nós não falamos lá em Hebreus que a fé é o fundamento da esperança. Gente, só tem fé aquele que espera. Quem não tem fé não sabe esperar nada. Muito menos de Deus, que não vê. Então, fé é você esperar algo invisível que você não sabe quando vem, mas que você tem certeza que virá. Porque você crê num Deus fiel. Você crê num Deus que te aproxima cada vez mais dele. Então, a gente vai percebendo que essa fé, quando você vai trabalhando ela no seu dia a dia, na sua caminhada, na minha caminhada, quando chegam as tribulações, ao fundamento, é ela que sustenta. Porque aí eu vou dizer, puxa vida, eu estou sofrendo, mas Jesus sofreu, então Ele sabe o que eu estou passando. A minha cruz eu coloco na cruz de Jesus. E juntos eu sei que Ele não me abandona, então juntos a gente vai saber esperar esse momento difícil passar. Não importa qual seja ele. Porque a dor do outro, ela não tem como eu medir. O que é muito para mim é pouco para o outro. O que é muito para o outro é pouco para mim. Então não dá para você medir a dor e o sofrimento que o outro está passando. Nós não podemos fazer isso. Então a gente vai percebendo que quando eu coloco a minha cruz junto à cruz de Jesus, eu percebo que Ele está do meu lado. Que nós podemos continuar caminhando, que uma hora a coisa vai se resolver. E aí é a fé que nos sustenta, é esse fundamento, que não vai nos deixar desistir, que não vai nos deixar esmorecer. Pode baquear, porque somos humanos. Humano a gente chora, humano a gente desiste, humano a gente quer entregar a paia com a rapadura. A gente quer. Não adianta a gente negar isso, não. Nós não podemos negar isso. Eu sou fraco, eu não dou conta, mas venha em meu socorro. Me acode, porque se o Senhor não me acudiu, não dou conta mais.
E a gente vai chamando e vai clamando. E quando a gente então vai nesse processo da fé, de crescimento, de estar junto, a gente vai nos aproximando de Deus. E quando a gente nos aproxima de Deus, eu gosto muito de falar isso, eu ouvi no início da minha caminhada. Quando você está com uma roupa suja, só uma sujeirinha assim, você olha de longe, não, beleza, dá para ir, né? Aí de repente você chega num lugar com uma luz bem forte, que é as de LED, né? Fora, bem clarinha, né? Quando você aproxima da luz, aí você enxerga. Puxa, e eu que não tinha visto que estava tão suja assim. A nossa proximidade com Deus nos leva a isso. Porque quando eu vou caminhando mais para perto de Deus e vou tendo esse encontro pessoal com Ele, Ele vai me mostrando, a luz dele vai me mostrando. E a forma mais linda, Ele não mostra apontando o dedo. Ele mostra com amor. Ele propõe. Ele diz, olha, o que ele falou para aquela mulher que eles queriam jogar pedra nela? Vai, não peques mais. Só isso que ele falou para ela. Ele não deu lição de moral, ele não deu receio, ele não ameaçou, né? Ó, se você fizer de novo, eu não levo sua pena mais, não. Ele só falou, vai, não peca, vai, muda de vida. Então, quando a gente vai aproximando de Jesus, essa conversão, ela vai sendo natural em nós, porque se eu escolhi, presta atenção, se eu escolhi estar perto dele, eu quero me parecer com ele. Eu quero deixar o que a gente chama de vida velha. Lembra do exemplo que eu dei aqui agora há pouco? Eu estou aqui na igreja, eu vim, mas não manda eu tirar minhas roupas do guarda-roupa para eu não tirar, não. Ó, eu vim, mas eu sou desse jeito, eu converso é assim. Não manda eu mudar de jeito para conversar com os outros, que eu não vou mudar, não. Se quiser me aceitar, é desse jeito. Tá bom. Num primeiro momento, eu falo que Jesus ele é tão esperto que se eu for impor condição, a gente casca fora, né? Aí primeiro ele cativa, primeiro ele chega, ele ama. E aí a hora que a gente vai olhando a perfeição dele, o amor dele, nós vamos concluindo. Puxa vida, acho que essa roupa não está legal para me sair agora, não. Ai, puxa vida, eu falei tão mal com aquela pessoa, acho que da próxima vez eu vou falar mais devagarinho. E assim a gente vai mudando. Se você olhar na sua história, você vai vendo. Eu olho para mim e vejo muita coisa que antes eu não dava conta de fazer. Hoje por Jesus eu faço. Não é pelo outro, é por amor a Ele. Gente, Ele me ama tanto. O que custa eu abrir mão disso? E o que é conversão? O próprio dicionário traz para nós. É a ação de voltar, de deixar algo por um bem maior. É a gente querer ser diferente. É uma mudança de opiniões, sobretudo para o melhor. Então a conversão é esse mudar o jeito de falar. Quando a gente fala deixar a vida velha, não é só deixar aquele pecado que eu cometia, mas deixar para trás, aos poucos, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de tratar o outro. Porque às vezes a gente pensa que conversão é só eu afastar do pecado. Eu estou no adultério. Aí eu converti, conheci, descobri o amor de Deus, não vou mais cometer adultério. Mas eu não mudo a minha postura, eu não mudo o meu jeito, eu não mudo a minha estrutura com o meu marido, com meus filhos, lá na minha casa. Então não é somente afastar-se do pecado, é olhar para dentro de si e ir tirando aquilo que não condiz com esse Deus amor. E vocês estão percebendo que fé e conversão é algo muito próximo de nós? É muito de dentro do meu e do seu coração, que não dá para a gente cobrar do outro. Eu fico percebendo, gente, como que a gente é cruel com as pessoas. Como que nós somos cruéis. E como que Deus age diferente com a gente.
No meu processo de conversão, eu já tinha lá meus 30 e tantos anos, quando eu realmente fiz essa experiência dessa fé verdadeira e optei realmente por caminhar com esse Deus que eu descobri que me ama, eu comecei a exigir dos meus filhos uma postura. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, tem que isso, tem que aquilo, tem... Até que um dia, Deus é misericordioso, né? A ficha da gente cai. E eu falei, gente, quem sou eu para cobrar do outro, independente se seja meu filho ou não? Um momento que eu não tive. Deus me esperou quantos anos para que eu olhasse para Ele, o amasse e me aproximasse dEle? Por que eu estou exigindo de uma forma tão cruel? Aí às vezes a gente diz que o jovem foge da igreja. Eu tenho que fugir mesmo. Tudo você tem que ir obrigado. Você tem que fazer, você tem que fazer. Jesus nunca falou nada com ninguém. Você tem que sair do pecado. Você tem que fazer desse jeito. Jesus nunca fez. Jesus falava, vai, não peca, muda de vida, encontra outro caminho. Ele não impunha, mas ele amava. E a nossa dificuldade é essa. Às vezes a gente quer que o outro caminhe no meu passo. Porque eu consegui deixar essa situação, o outro também consegue. Eu dei conta, você também dá. Eu dei conta em um mês, você dá conta em 15 dias, você dá conta em... Estipula um tempo para a pessoa. Quando Deus não estipula tempo para nós. Então a gente vai percebendo o carinho de Deus conosco nesse processo. Porque, gente, é um processo. Essa fé que nós professamos, nós não tivemos as oportunidades que nós temos agora de ouvir a palavra, de manusear a palavra. A nossa catequese foi de um outro jeito. Mas graças a Deus que houve, porque senão talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não podemos desprezar nada. Nós não podemos olhar para trás e falar, erraram comigo. Não, graças a Deus que fizeram assim, então agora eu quero aperfeiçoar. Eu quero, como Santo Agostinho, compreender, trazer para a inteligência, para eu crer melhor. A gente sempre diz, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Que não conhece. E não ama mesmo. Você vê uma pessoa aqui ali, a gente até comete o pecado de julgar, né? Ih, meu santo não bateu, não. Ih, que a criatura ali, não sei, não. Aí quando você vai aproximando da pessoa, você vai descobrindo que pessoa dócil, que pessoa boa, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Mas o que? A proximidade. Então vamos nos aproximar de Deus. E não ter medo do que Ele possa nos mostrar. Porque nós vamos ver muita coisa feia nossa. Vai ver sim. Mas se você estiver disposto e disposta, esse processo de conversão, ele não é doloroso. Ou, ele é doloroso, mas ele é um doloroso no amor de Jesus. É uma dor anestesiada pelo amor de Jesus. Porque Ele vai nos amando e a gente vai observando que se eu trato bem o outro, eu estou tratando bem Jesus. Se eu trato bem aquele que pisa em mim lá no meu trabalho, eu estou fazendo é por amor a Jesus. Não foi Ele na cruz que falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que Ele está fazendo. E a gente, quando vai observando as pessoas que nos alfinetam, porque amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem compreende o que você fala. Amar quem passa a mão na sua cabeça. É uma beleza. Mas o dia que aquela pessoa falar uma verdade para você, você não vai conseguir amar. Eu não vou conseguir amar. Por isso precisa ser um amor de Jesus. Por isso precisa passar por esse processo de conversão. Esse voltar. Esse mudar de opinião. Para que eu possa, você possa ter um processo verdadeiro com Jesus. Então essa fé e essa conversão que a gente vai passando é como um menino que estava vendo uma escultura muito linda e perguntou lá para o escultor, falou, mas como que você deu conta de tirar uma peça tão linda de uma pedra bruta desse jeito?
Aí o escultor falou para o menino assim: a escultura já estava lá dentro, eu só tirei os excessos. Nós somos essa pedra bruta que lá dentro tem a imagem de Deus. E o que o Espírito Santo vem fazer em nós quando a gente assume essa fé, assume esse processo de conversão? O Espírito Santo só vem tirando os excessos. Imagina uma pedra bruta e o escultor lapidando aquela pedra. O Espírito Santo é esse que vai nos lapidando, vai tirando em nós aquilo que não está no lugar certo, vai tirando aquele excesso e que nos desfigura. Porque o pecado nos desfigura, o nosso orgulho nos desfigura, as nossas atitudes negativas com os outros nos desfiguram. E isso é um processo para a vida inteira. Gente, a gente só para de mudar o dia que a gente morre. Lodo no terreiro não é assim? Você não tem que estar ali sempre lavando, porque se você deixar, vai juntando. Mato, você não tem que estar tirando, porque se você deixar, ele vai só aumentando. A nossa conversão também é assim. Nós precisamos passar por esse processo sempre de uma lapidação de Deus, de Deus. Só que às vezes ele usa nós para lapidar o outro. Então, quando alguém tiver alguma coisa para dizer para você, nunca jogue uma pedra. Primeiro escute, compreenda, traga para a inteligência o que aquela pessoa falou para você. E tenha coragem de olhar para você, porque às vezes naquele momento é o Espírito Santo te lapidando, tirando esse excesso para deixar você essa pessoa linda que é a imagem e semelhança de Deus que Ele nos fez. Amém? Amém. Então a gente pensar nisso, que a fé é um processo pessoal. Não existe um outro, não. Tenha mais amor e mais caridade com as pessoas que estão perto de você. Às vezes a gente fala, parece que o outro não entende. Mas é porque ele ainda não está amadurecido. Ele ainda não está aberto para aquilo. Então vamos transformar isso em oração, em silêncio, para a gente conseguir chegar no coração do outro e, por amor, revelar um Jesus amor, revelar um Jesus piedoso, misericordioso. E ele, entendendo o amor de Jesus, ele vai entender o processo dele, a mudança dele, a conversão. Então olha para você primeiro. A palavra fala, né? Vamos tirar primeiro a trave que está no nosso olho, né? Para depois a gente tirar o cisco que está no olho do irmão. Então que esse seminário de hoje nos volte para dentro de nós. E não para o outro. E não para o outro, mas para dentro de nós. Vamos ter uma fé madura. Vamos ter uma conversão sincera. De realmente compreender para crer melhor. E não aquela fé infantil, eu creio que é assim que tem que ser. Não. Ninguém aqui é desprovido de inteligência. Todos nós temos a capacidade de raciocinar e de pensar. E de agir como se a gente achar que deve. Amém? Vai apresentando para Jesus a sua, talvez, fraqueza na fé, os seus momentos de dificuldade, até mesmo em crer nele. Ele é fiel, ele é acolhedor, ele vai saber o que você está dizendo para ele. Até porque, antes que a gente fale, ele já conhece a intenção do nosso coração. Com toda a sinceridade do seu coração, apresente para Jesus o seu desejo de mudança. Fala para ele, mesmo se você não consegue, Jesus, eu não dou conta. Mas decida se você quer ou não melhorar a cada dia. Se você quer ou não acreditar mais ainda nele. Suplique isso para Jesus.
Ele vai fazer na sua vida aquilo que você quiser. Senhor, nós te apresentamos cada um dos que aqui estão. O Senhor conhece a nossa intenção, Senhor. O Senhor sabe bem do que somos capazes. Por isso pedimos, Jesus, venha em nossa fraqueza. Traga, Senhor, o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos impulsionar e não nos deixar parados. Jesus, nós queremos seguir-te. Sabemos que o Senhor é um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que age com misericórdia. Por isso nós temos a confiança de dizer, Jesus, vem me ajudar. Vem me dar a mão, Jesus. Vem me levantar de novo nessa caminhada, Senhor. Não importa onde cada um de nós paramos, onde cada um de nós desanimamos, importa o nosso levantar. E é isso que Jesus espera de nós nessa noite. Uma fé renovada, uma fé estruturada no amor dele, uma fé que acolhe o outro, uma fé que ama. Que ele possa, conhecendo a nossa fraqueza, junto com nossa mãezinha, nos fortalecer nessa caminhada. E canta junto com o Ministério de Música. Peça para você essa verdade. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos.